Sabia que você pertence à Igreja Universal de Cristo, caso você creia única e exclusivamente em Cristo Jesus como seu suficiente Salvador? Essas definições fazem com que a gente possa ser orientado de maneira mais clara. A igreja é formada por todos aqueles que dizem crer em Cristo como seu único suficiente Salvador. Nós poderemos notar isso por intermédio daqueles que confessam Cristo como seu único suficiente Salvador. Essa daí é a igreja visível, e a invisível é a reunião de todos aqueles que nós não sabemos quem são, mas que confessaram Cristo. Cristo sondando, o Espírito sondando os seus corações e chamando-os das trevas para a luz, na verdade. E dessa forma constituindo essa igreja do qual nós não conseguimos discernir a olhos naturais. Que nós possamos todos os dias estar reunidos aqui, chamando mais pessoas a participarem do reino das trevas para a luz, por intermédio da pregação do Evangelho. A pregação a gente imagina que é eu ler um capítulo, falar de maneira completamente ordenada. Não. O Evangelho sendo proclamado, conforme as Escrituras registram, ele sendo pregado, trará as pessoas das trevas para a luz. Que você possa participar da reunião do corpo de Cristo e convidar mais pessoas para isso. Bom dia a todos. Vamos para mais uma manhã repleto da presença do Senhor. Bom dia a todos que estão aí. Gandhi, Bruna, Silvia, Mari, Sayonara, que virou agora participante virtual. Ela não tem estado presente. Deve ter alguma razão que ela não falta. Edu, Eliane, Mari, todos que costumeiramente estão aí, aquelas outras pessoas que também se achegam, que por vezes, às vezes não mandam bom dia, mas estão aí também. Meu muito bom dia, que o nome do Senhor seja louvado. Espero que vocês já tenham feito aquela sua oração matinal. O José Roberto Vargas, que também sempre está aí. Temos a Lilian também. É importante você acordar, ter esse momento de oração, refletir acerca da vida. Muito cedo eu já mando para vocês a meditação de hoje, quais são os capítulos e os fundamentos da fé. É importante que vocês já deem uma olhada, mas antes de tudo, orem. Antes de consultar seu celular, clamem ao Senhor, peça por entendimento e discernimento acerca de tudo aquilo que vai acontecer no seu dia. Que nós possamos clamar ao Senhor. Bom dia, José. Vamos para cima. Vamos para cima. Então hoje nós estamos no dia 21 dos Fundamentos da Fé. A pergunta de número 54 a 56. A pergunta de número 54 diz: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Eu abordei já na abertura falando sobre isso. Como é essa concepção? Você já tinha parado para pensar quem é a Igreja de Cristo? Quando diz Santa Igreja Universal, está em algumas traduções Santa Igreja Católica. Santa Igreja Católica. Lembra que nós estamos fazendo agora a interpretação de todos os termos do credo apostólico, e nós estamos já creio na Santa Igreja Universal. E aí, o que você pensaria? Como você definiria isso? Como você entenderia isso? Você já tem um conceito formado acerca disso? Nós estamos justamente no 9º artigo. O 8º é creio no Espírito Santo. O 9º na Santa Igreja Universal e na comunhão dos santos. Como você definiria? Você já parou para pensar do que se trata essa Igreja Católica? Talvez você não sabia nem que o termo católico significava universal.
Quantos aqui sabiam isso e quanto tempo faz que sabem isso? Observe que cada vez mais as palavras, elas tomam formas, as palavras vão mudando ao longo do tempo. Elas vão adquirindo novos significados. Isso deve ser investigado todos os dias, porque simplificamos cada vez nosso vocabulário de forma que não conseguiremos expressar aquilo que nós gostaríamos de falar. Isso daí é uma própria é um artifício utilizado para justamente deixar o ser humano subjugado à sua própria ignorância. Então, que vocês expandam o seu vocabulário, que vocês tenham conhecimento acerca daquilo que vocês falam, que vocês busquem o significado das palavras, para entender aquilo que querem te falar e também para poder compreender a maneira como você existe nesse mundo. Então pense muito bem a respeito do significado das palavras, tá? Talvez você não tenha se atentado a isso, mas peço encarecidamente que vocês se atentem aos seus vocabulários e observem a maneira como vocês têm, de fato, lidado com as palavras do seu dia a dia e aquelas palavras que você lê. Você é aquele que ouve uma palavra que não sabe e vai no dicionário buscar? Ou você tenta entender dentro de um contexto? Pensa que faz toda a diferença. Faz toda a diferença compreender do que se trata. Então vamos, a pergunta de número 54, o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? A resposta é: creio que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo, reúne para si mesmo, de entre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva a unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Eu creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Essa é a nossa certeza. Se pertencemos a Cristo, nós pertencemos a uma igreja chamada por Cristo Jesus, por intermédio da sua morte na cruz do Calvário. Ele reuniu todos aqueles que haveriam de ser salvos, tanto aqueles que já haviam existido, quanto aqueles que haveriam de vir à existência. Todos já seriam reunidos em torno de Cristo, o grande cabeça. Então, desde o Filho, creio que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26 diz: porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Aqui está no contexto justamente abordando ali a ceia, onde era a reunião daqueles que criam em Cristo, reunidos em torno de Cristo. Muito importante ressaltar isso, pois o partir do pão não é o partir de forma que é entregue a todos os seres sem distinção, não. Aqueles que partem o pão pertencem à igreja de Cristo, então é necessário antes a confissão, é necessário antes que ele seja inserido no corpo de Cristo. Como que um homem é inserido no corpo de Cristo? Por intermédio do batismo. O batismo é realizado em todos aqueles que confessam Cristo. No caso daqueles que são filhos, eles participam da aliança, mesmo que eles forem batizados enquanto infantes, eles deverão fazer a sua profissão de fé. A partir do momento que eles fizerem a profissão de fé, aí eles passam a ceiar. Não é o objeto que nós estamos falando aqui, mas apenas para entender do que se trata, do que nós estamos abordando, do que é abordado aqui nos versos que são referenciais para a resposta. Quando diz que ele reúne para si mesmo, é utilizado o verso João 10, do verso 28 a 30. Diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. A igreja comprada pelo sangue de Cristo, a igreja do qual é reunida em torno de Cristo, do qual haverá pessoas de todas as raças, tribos e nações. Essa igreja que é eleita para a vida eterna, vocês vão, depois leiam capítulo 1 de Efésios, tem muitas
peculiaridades ali que apontam para essa afirmativa. Verso 3 diz: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós e em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade. Continue lendo que vocês mergulharão cada vez mais nessas definições tão belas que emanam das Sagradas Escrituras. A pergunta de número 15 diz: o que você crê sobre a comunhão dos santos? Então, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal e na comunhão dos santos. Na Santa Igreja Católica também é um termo que pode ser utilizado, mas por força do que tomou a definição de católico, nós adotamos universal, tá? Como uma palavra que talvez não dê margem para uma interpretação equivocada. As pessoas olham católico e já imaginam milhares de coisas. Pensa que a Igreja Católica, a Igreja Romana, na verdade, falei católica para que vocês possam compreender, ela não é completamente errada, embora um pouco de fermento levede toda a massa. Pense que todas as heresias, todos os erros, eles parecem por verdade. Quando vai falsificar alguma coisa, naturalmente você deixa essa falsificação mais parecido com a verdade. Então, todas as heresias, elas vão parecer muito com a verdade. Porque aquilo que é mentira, naturalmente, é uma falsificação grosseira, não gera adesão, mas aquilo que é muito parecido com a verdade, por conta da sua devoção, por vezes te leva a caminhos que são obscuros. Então preste muita atenção quanto a isso, quanto às heresias, quando nós estamos falando acerca dessa igreja, Santa Igreja Universal. Nós estamos falando daqueles que são reunidos justamente em torno de Cristo como seu mediador e tendo a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Não vou entrar aqui nos termos definidos acerca disso, porque nós já estamos falando acerca do protestantismo há um bom tempo. Caso você tenha dúvidas, pode me chamar que eu passo mais materiais para que vocês possam mergulhar cada vez mais nisso e compreenderem com seus próprios olhos, investigarem a história e, acima de tudo, lerem as Escrituras para serem convencidos por o único que pode convencer, que é o Espírito Santo. Então a pergunta de número 55 aponta acerca do que você crê sobre a comunhão dos santos. Primeiro, creio que todos os crentes juntos e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os tesouros e dons. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e bem-estar dos outros membros. Aqui é a reunião de todos aqueles que fazem parte dessa Igreja Universal. A comunhão dos santos, ela é a reunião de todos aqueles que dizem crer em Cristo como seu único suficiente Salvador. Não se esqueçam disso. Ainda que existam alguns que não sejam verdadeiros, que sejam falsos, eles vão aparentar naturalmente com o máximo de verdade. Lembra da falsificação que eu acabei de mencionar? É justamente isso. Eles falarão com que suas atitudes pareçam com isso, mas o único que pode sondar os verdadeiros corações é Cristo. Nós temos que confiar justamente em Cristo para que vai discernir o que é joio e trigo. Mas, olhando por este lado universal, não haverá um equívoco por parte de Deus. Nós poderemos nos equivocar quanto à avaliação de outras pessoas, até mesmo nossa, pois nós vamos ver que existirão aqueles que haverão de chegar à frente do Senhor, falar assim: mas curamos enfermos, expulsamos demônios, e ele dirá: apartai de mim, pois não vos conheço. Imagina, olha a realidade. Então preste muita atenção acerca das suas avaliações. Acerca dessa comunhão dos santos, nós temos algumas definições que são bem interessantes. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17 aponta: mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele
uma união de espírito, ou seja, nós somos reunidos em torno de Cristo como membros desse corpo. Então você faz parte de um corpo. Não existe pessoas que fazem parte de um corpo e vivem completamente distantes deste corpo. Se você faz parte da comunhão dos santos, se você tem a possibilidade de se reunir e você não se reúne, alguma coisa está errada. Se você não consegue se reunir como corpo de Cristo, que seja uma vez durante a semana, alguma coisa está errada. Porque é lá que nós somos edificados, é lá que nós poderemos prestar justamente essa qualidade do qual nos foi infundida por intermédio de Cristo. É ali que nós fortalecemos uns aos outros, que nós somos também edificados por intermédio dos irmãos que estão em torno de Cristo também. Então se reúnam como corpo de Cristo, vivam essa comunhão, que ela é uma dádiva, é considerado um meio de graça, tá? Um meio do qual o Senhor atua em nós. O segundo ponto, onde diz: creio que cada um tem o dever de usar seus dons com disposição e alegria para o benefício e bem-estar dos outros membros. Cada um individualmente é dotado de capacidades tanto para abençoar, tanto para depois também receber, como eu já havia dito. Mas, neste caso, quando diz o dever de usar, você faz parte desse corpo, você não pode usurpar destes dons que Deus deu, imaginando que seja para benefício próprio. Isso é para benefício de toda uma comunidade, tá? Então pense como você tem usado. Em Filipenses 2, do verso 4 a 8, aponta: não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo a se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Filipenses 2 é um dos versos mais belos que tem, né? Esse verso que eu acabei de ler, do 6 ao 8. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo ao qual devesse se apegar. Imagina que Cristo, sendo Deus, ele esvaziou de si mesmo e assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, e quando veio na forma humana, humilhou e foi obediente até a morte de Cristo, de cruz. Que possamos ser obedientes, que possamos ser servos e servirmos uns aos outros, andarmos em comunhão. A igreja é bela, a igreja é maravilhosa, a igreja é a reunião dos santos. Então, que você seja direcionado a uma igreja bíblica, fundamentada na palavra, que você tenha a atitude, que você possa despertar para a verdadeira forma de viver igreja, o qual tem se deturpado naturalmente, mas ainda existem igrejas sérias, igrejas que pregam o evangelho, que vivem a igreja. Então busque, observe se você tem vivido a igreja. Não adianta você olhar a sua igreja como um julgador da igreja. Antes você deve avaliar a si mesmo, se você de fato tem sido igreja. A pergunta de número 56 aponta para o outro item, que é a remissão dos pecados. Então, o que você crê sobre a remissão dos pecados? Do que se trata isso? Quando vem essa palavra de remissão dos pecados? Como você enxerga essa realidade? Olha que interessante, eu creio que muitas coisas aqui não fazem parte do seu dia a dia, ou talvez você nunca deva ter pensado sobre isso, sobre a Igreja Universal, sobre a comunhão dos santos e muito menos sobre a remissão dos pecados. Olha a resposta que foi dada: creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra o qual devo lutar durante toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Ou seja, Cristo morrendo na cruz do Calvário, ele satisfaz a ira de Deus, de forma que nossos pecados são remidos, lavados, como se não mais existisse. Então, ele vai olhar. Na verdade, os pecados existiram, mas as consequências continuarão a se perpetuar, mas
a condenação por conta dos seus pecados não mais são levadas em contas da parte de Deus. Por isso que você está livre da ira de Deus. Você não padecerá no inferno, porque você confiou em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Saber desses fundamentos é primordial para que você sinta o conforto de pertencer a Cristo. Ainda que você sofra as consequências das suas escolhas erradas diariamente, ainda que você arque com toda a responsabilidade do qual lhe é devida por ter agido de maneira impensada, você não será condenado eternamente. Então o seu grande alívio está justamente em não ser condenado por Deus, ainda que você sofra, ainda que você padeça por conta das consequências dos seus atos. Então observe muito a respeito disso. Por exemplo, eu tenho uma vida passada, ainda que muitos não conheçam, porque 1/4 da minha vida eu já estou no Evangelho, e 1/3 da vida eu passei dormindo. Então daí você vai ter que diminuir as duas coisas para ver quanto tempo estou no Evangelho, mas quanto tempo da minha vida já está sendo construída por intermédio da construção do qual Cristo fez em mim. Eu tenho milhares de marcas do passado. Eu sou fruto de uma pessoa, de um relacionamento onde não era estabilizado e sedimentado na palavra, que criam milhares de marcas do pecado em mim, do qual eu, por intermédio do pecado, também causo milhares de marcas em outras vidas. Eu vim de relacionamentos fracassados, eu casei muito cedo, sem o menor conhecimento do que era a palavra de Deus, agi conforme as minhas próprias vontades, tive filhos do quais não são oriundos do meu casamento no Senhor, do qual causo milhares de desafetos na vida deles por conta deles não terem uma família reunida dentro dos seus lares. Então isso daí são consequências do pecado, do qual eu vou ter que arcar com as dores disso. Imagina, é muito doloroso você chegar, você vai almoçar, seus filhos estão reunidos e faltam alguns filhos. Então isso é destruidor, ainda mais sabendo que eu sou o causador disso. Na verdade, eu sou responsável por isso, o pecado que habita em mim causou isso. Isso deveria me gerar justamente uma ira santa contra o pecado. Então observe sempre acerca disso, mas o principal ponto é você observar que esses pecados foram perdoados em Cristo Jesus, ainda que você sofra agora por conta das consequências. O pecado já não é mais seu Senhor. Agora você se encontra liberto do poder do pecado sobre a sua vida. O pecado já não é mais o caminho do qual você anda. Você foi liberto das trevas justamente pelo sacrifício de Cristo. Então você deve lutar contra o pecado agora. O pecado não sendo mais seu Senhor, você vê contra o qual devo lutar durante toda a minha vida. Toda a sua vida haverá uma luta entre você e o pecado. Mas agora você já tem os olhos abertos e despertos para entender o que é o pecado. Quando diz, mas considerar graciosamente a justiça de Cristo para que eu jamais entre em condenação, é justamente sobre isso. Caso você venha falecer, você confessando Cristo como seu único suficiente Salvador, você haverá de habitar no lar celestial, onde Cristo comprou para você, por intermédio do seu sangue derramado. Então, observem esses fundamentos e se regozije, se alegre, porque Cristo morreu por você. Agora o pecado não tem mais domínio sobre a sua carne, e Ele não lembrará mais dos nossos pecados. Ainda continuaremos, sim, culpados, mas não condenados eternamente ao sofrimento eterno, onde padecerão aqueles que não creem. Nós cremos em Cristo como nosso único suficiente Salvador. Se você não crê, essa é a oportunidade. Se arrependa e creia. Saiba que você não pode pagar pelos seus pecados, então Cristo morreu pelos seus pecados e agora você se encontra liberto por Cristo Jesus. Confesse Cristo como seu único e suficiente Salvador, não somente por intermédio de palavras, mas de ações. Que Cristo seja o seu Senhor. Continuemos com o livro de 2 Crônicas, do capítulo 18 ao 21. O capítulo 18, nós vamos ver Josafá se reunindo com Acabe, lembra? Reinado do norte e do sul. Nós já abordamos esses temas aqui lá no passado, então não vou tomar por
tomar explicações um pouco mais profundas. Se vocês lerem, vocês já vão observar todas essas repetições. Em alguns casos, eles não aparecem, tá? Então, é muito importante você ler com muita atenção, porque tem questões aqui que são mencionadas, que não são mencionadas nas passagens originais, do qual eu vou apontar para vocês, caso vocês não percebam e notem isso. A partir do verso 28, vocês vão ver a morte de Acabe. Lembre-se que Acabe, falei que não ia falar sobre, mas é inevitável para que vocês entendam o contexto, aqueles que não têm por hábito fazer a leitura da Bíblia. Josafá e Acabe, eles estavam ali numa guerra iminente, e no caso, Acabe vai e consulta os seus profetas. Josafá vai e pergunta se não há um profeta do Senhor para consultar, e é consultado um profeta do Senhor, onde ele aponta exatamente o que o Senhor disse. Imagina que já existiam os falsos profetas que apontavam mentiras. Essas mentiras que no final das contas eram justamente também enviadas de forma que causasse engano naqueles que estavam sob o juízo de Deus. Olha a partir do verso 20. Abram suas Bíblias e olhem por vocês mesmos. Diz assim: até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. Deixa eu ler a partir do verso 18, para vocês entenderem perfeitamente. Diz assim: Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim o Espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o Espírito respondeu: sairei, porém, um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo, vai e faça isso. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então, observe que ouvir os falsos profetas também faz parte do juízo de Deus. Então, o juízo de Deus, o falso profeta é juízo de Deus para os falsos crentes. Então, preste muita atenção. Se eu sou um falso profeta e você está me ouvindo, é juízo de Deus sobre a sua vida. E como você descobrirá se eu sou um falso profeta ou não? Consultando as Escrituras. Então, observe que essa avaliação deve partir de uma avaliação individual que emana das Sagradas Escrituras. Por isso, leia as Sagradas Escrituras. Não fique ouvindo por aí qualquer baboseira. Se estiver falando baboseira, primeiro que você deve me corrigir, porque eu tenho interesse genuíno de propagar o Evangelho verdadeiro. E se você assim não faz, você também está sujeito à condenação por não ouvir a advertência do Senhor, que é para consultar as Sagradas Escrituras e observar por si mesmo. Lembra-se que a porta é estreita, justamente porque não dá para levar ninguém no colo nem nas costas. A salvação é individual, por isso que nós deveremos sim meditar nas Sagradas Escrituras. Preste muita atenção quanto a isso, tá? Dito isso, ocorre que daí até o próprio profeta, ele apanha, ele vai, ele é preso porque as pessoas não suportam a verdade. A verdade é completamente repugnante aos olhos dos seres humanos. Olha o que diz no verso 23. Então Zedequias, filho de Quená, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Observe que também tem depois a realização dessa profecia que Micaías disse. Então o rei de Israel ordenou: prenda Micaías e leve-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: ponha este homem na prisão e dê-lhe apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança.
Quem era o rei de Israel? Acabe. Então preste muita atenção nas nomenclaturas, porque senão vocês se perderão e não fará nada sentido. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Ou seja, as suas palavras não eram ditas apenas a uma pessoa, mas elas visavam impactar uma multidão. Na verdade, visavam impactar o mundo, porque essas palavras ficaram registradas para a eternidade. Passará a nossa vida, caso o Senhor não volte antes, e elas continuarão eternas, realizando aquilo que o Senhor faz por intermédio da sua palavra. Lembre-se, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Essas palavras convencem o homem do pecado e convencem o homem que eles necessitam de um Salvador. Que nós possamos ser convencidos todos os dias que só existe um Senhor e Salvador. Verso 28 diz acerca da morte de Acabe, do qual é muito interessante, porque aqui aponta coisas que não tem nos capítulos anteriores, onde em 1 Reis, capítulo 22, aponta esse mesmo cenário do qual nós estamos vendo, mas por causa do enfoque do livro ali, como tinha mais um cenário político e histórico, ele retrata somente algumas partes. Aqui, como no livro de Crônicas, retrata justamente essa preponderância do Senhor salvando, do Senhor sendo o grande executor de uma obra. Ele traz aspectos que não são mencionados. Preste muita atenção nisso. O verso 28 então diz: então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. Olha que belo. Aqui retrata onde Acabe, lembra, Acabe foi aquele que casou com Jezabel, você já deve ter escutado esses nomes. Ele tenta ludibriar as pessoas que estão na guerra, mas a Deus não tem como ludibriá-lo. Ele sabe, ele conhece cada um dos seus filhos, ele sabe quem você é, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você sente, ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, ele sabe as suas particularidades, coisas que nem mesmo você sabe sobre si mesmo. Então, ainda que o homem tente se esconder, ele jamais consegue se esconder daquele que é criador de todas as coisas. Então ele usa esse disfarce para que ninguém reconheça. Daí o rei de Israel também se disfarça. O rei de Israel se disfarçou, então foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado a seguinte ordem aos comandantes dos carros de guerra: ataquem somente o rei de Israel, não lutem contra mais ninguém. Quando os comandantes do carro de guerra assírio viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. Olha que interessante. Eu vou abrir aqui em 1 Reis, capítulo 22, para mostrar para vocês. Deixa eu ver agora, achar o ponto onde está. Eu só anotei o capítulo, não vi. Achei, no verso 31, se você puder abrir a sua Bíblia e ver, olha o que diz em 1 Reis, capítulo 22, verso 31. O 30 termina falando que o rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. No verso 31 diz: enquanto isso, o rei da Síria tinha dado os seguintes ordens aos 32 comandantes dos carros de guerra: ataque somente o rei de Israel, não lutem contra mais ninguém. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Olha que interessante, olha que belo. Então ele fala que Josafá gritou, e aqui nós temos do que se tratava. Então, verso 31, quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. E o rei de Israel disse: é o rei de Israel, disseram. Contudo, Josafá clamou o Senhor e o salvou. Observe o que Josafá havia feito. Ele havia clamado ao Senhor, e dessa forma o Senhor o libertou. Nós olhamos ali, em um primeiro momento, lendo apenas o capítulo de 1 Reis, talvez com uma interpretação equivocada, justamente porque nós vamos olhar
e vamos imaginar determinadas coisas. Por isso que nós não podemos ficar imaginando. Nós temos que nos ater somente àquilo que foi dito. Houve o livramento e ponto. E depois nós vamos ver qual era a razão do seu livramento. Então, a máxima da Bíblia é o quê? A Bíblia explica a Bíblia. O que explica a Bíblia não é um teólogo, o que explica a Bíblia não é um ser humano, o que explica a Bíblia é a própria Bíblia. A verdade emana única e exclusivamente da Bíblia. Nós poderemos chegar a milhares de conclusões completamente equivocadas e ainda assim a Bíblia será a verdade. Mesmo que nós interpretemos errados, existe uma verdade objetiva e clara que emana das Sagradas Escrituras. E nós vemos aqui esses apontamentos que são belos e também edificadores. Contudo, Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o salvou. Deus o ajudou e afastou dele seus inimigos. Assim que os comandantes dos carros perceberam que ele não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Verso 33 diz: Então o soldado sírio disparou uma flecha a esmo e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. A esmo, na tradução, no capítulo 22 de 1 Reis, diz, no verso 34, então o soldado sírio disparou uma flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Então observe que nada acontece por acaso. A flecha disparada a esmo caiu no lugar do qual Deus havia determinado para cair. Nada acontece fora da vontade de Deus. Deus matou Acabe. Nossa, que cruel. Não, não é nada de crueldade. É Deus executando seu justo juízo. E nós devemos render glórias a Ele. E agradecermos também por Ele não executar o justo juízo sobre nós, pois nós merecemos também morrer neste exato momento. Mas ainda assim, Deus estendeu sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós temos oportunidade de glorificar seu nome por intermédio daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então que você seja grato pela sua vida, sabendo que ontem morreu milhares de pessoas. Hoje, nesse instante que nós estamos aqui, tem milhares de pessoas morrendo e padecendo e indo habitar ao inferno justamente por não crerem em Cristo. Da mesma forma que tem pessoas que creem em Cristo, que estão partindo agora deste mundo presente e abrirão seus olhos para a eternidade. Que você possa, neste instante, agradecer a Deus por Ele não emitir o juízo do qual você merecia, do qual eu merecia. Nós merecíamos estar mortos porque nós pecamos contra o Senhor, mas ainda assim Ele nos entregou a vida. Seja grato ao Senhor. Veja que nada acontece fora da sua vontade, que a sua palavra retrata a sua vontade soberana sobre todas as coisas. Então, continuará ali depois da morte de Acabe, capítulo 19. Vocês vão ver Josafá nomeando mais juízes para governar em outras regiões. Muito interessante é ele dizendo a esses homens, no verso 5 do capítulo 19 de 2 Crônicas: nomeou juízes na terra em todas as cidades fortificadas. Ele diz: sejam cuidadosos, lembre-se de que não estão julgando para agradar pessoas, mas para agradar ao Senhor. Ele estará com vocês sempre que derem um veredito. Temam o Senhor e julguem com integridade, pois o Senhor nosso Deus não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Então, observe que Deus não tolera injustiça. Então, nós estamos salvos justamente porque a justiça de Cristo foi satisfeita por intermédio de Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele seria justo se Ele nos matasse agora. Ele tem esse poder. Ele não nos condena justamente porque Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então imagine que é um atributo de Deus essa qualidade, a justiça. Ele não tolera injustiça. E Ele também não é imparcial e muito menos se suborna. Então, não adianta você pensando que você fazendo milhares de coisas, você pode comprar o favor de Deus. Ninguém pode comprar o favor de Deus. A graça que nós recebemos é imerecida. Deus não te ama mais porque você é todo bonitinho, porque você está aqui 5 horas da manhã. Ele não te ama menos porque você acabou de cometer milhares de atrocidades. Ele te ama porque Cristo morreu por você. Claro que aquele que Cristo morreu
em favor deles, haverão de viver vidas transformadas por intermédio do processo de santificação. Então, entendam essas diferenças, porque senão nós ficaremos nos olhando como uma classe separada e especial de pessoas. Nós não somos especiais, o único especial que existe é Deus, habitando em carne humana de Cristo, do qual ele veio satisfazer a ira de Deus pelos nossos pecados. Nós somos miseráveis pecadores, do quais nós deveremos olhar com misericórdia para todas as vidas e proclamar o evangelho a toda criatura. Então não se sinta diferente de outras pessoas porque você agora compreende o evangelho ou porque você agora se diz cristão. Que você possa proclamar o evangelho a toda criatura, que você possa sair e ofertar o evangelho às pessoas, sabendo que quem abrirá os corações é o Espírito Santo. Tenha essa certeza, proclame o evangelho, ore por pessoas, sabendo que é uma obra que do início ao fim pertence ao Senhor. Então agradeça por essa obra ter sido feita na sua vida, tá? Capítulo 20, você vai ver as guerras com nações, onde eles começam a clamar ali, eles clamam ao Senhor, eles jejuam, eles estão completamente dependentes do Senhor, pedem orientação ao Senhor. Olha o que diz no verso 3. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientações ao Senhor. Um jejum em todo Judá, e os habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda do Senhor. Lembre-se que algumas nações estavam ali declarando guerra contra Josafá. Então, eles entram em jejum. Pensa que o jejum aqui não é jejum de, por exemplo, vou ficar sem comer uva passas até o final do ano. Não era isso. Aqui, quando era clamado esses jejuns, o jejum era abstenção total de comida, por vezes até bebida. Justamente porque eles estavam completamente dependentes do Senhor e buscando no Senhor a sua salvação, a sua salvação até mesmo dos momentos externos. Então, preste muita atenção quanto do que se trata o jejum. As pessoas estão falando acerca de jejum aí, de uma série de coisas do quais não tem nada a ver com o conceito bíblico. Jejum de Daniel, não existe jejum de Daniel, é uma dieta que Daniel fez, ele tinha optado por não comer aqueles alimentos que eram ofertados justamente a ídolos pagãos. Ele daí se alimentava de vegetais. Então preste muita atenção quanto a isso. Jejum é abstenção total de comida, tá? E não adianta você falar, eu vou fazer jejum aqui, você me oferta tal coisa. Deus não está ali para você barganhar com ele, você tentar obter o favor dele por intermédio daquilo que você faz. Observe que talvez haverá situações na sua vida que tamanho medo que você vai ter, você ficará em jejum justamente porque essas aflições são tão grandes que você se esquece até mesmo de comer ou faz intencionalmente buscando o Senhor, buscando a sua misericórdia e clamando a Ele. Clame ao Senhor sempre e pratique o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual também que visa também exercitar o domínio próprio, que faça com que você também tenha mais consciência e você não seja dominado por algo exterior. Você vai observar que Deus o escuta, de maneira que ele executa o seu juízo sobre essas nações. Vamos ler ali a partir do verso 5 do capítulo 20. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio do povo do templo do Senhor, e orou: Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, ninguém pode resistir a ti. Quando você fez uma oração assim? Quando nós fizemos? Observe o conteúdo dessa oração. Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, ninguém pode resistir a ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra a teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Ou seja, eles oravam aquilo que Deus havia falado.
Se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. É dessa forma que nós oramos e clamamos ao Senhor. Então clame ao Senhor por intermédio de Cristo Jesus, clamando em nome de Cristo Jesus, sabendo que em todas as nossas angústias o Senhor nos ouvirá e enviará remédio para as nossas mazelas. Aqui tem as calamidades, guerra, praga ou fome. Pense que isso envolve várias áreas de nossas vidas. Clame ao Senhor, que vocês possam entender que da mesma forma como Ele atuou no passado, Ele continua atuando hoje. O mesmo Deus que atuou no passado, que resgatou o povo do Egito, é o mesmo Deus que veio resgatar a sua vida das trevas para a maravilhosa luz. Verso 10 diz: agora vê o que faz os exércitos de Amon, Moabe e Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigará por isso. Observe que daí ele retrata o que as pessoas estavam fazendo e aquilo que era correto conforme a palavra de Deus. Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Se você tem alguma luta a ser travada, do qual você imagina um grande exército, uma grande batalha, confie nesse grande Deus, porque não existe grandes batalhas para um grande Deus, existem pequenas batalhas diante de um grande Deus, que é justo e soberano, do qual escuta a voz daqueles que são seus filhos. Então não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de clamar ao Senhor. Nós somos filhos de Deus, do qual Ele vai continuar nos guardando e nos protegendo. Outro ponto muito interessante aqui é que diz: enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Mataías, levita, descendente de Asaf. Observe que sempre que retrata o nome de alguém, ele retrata toda a sua árvore genealógica, trazendo autoridade para quem ele era. Olha que belo. Ele disse: escutem-me todos os povos de Judá e de Jerusalém, escute o rei Josafá, assim diz o Senhor. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles, vocês encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados, vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Diante dessa luta que para eles parecia ser uma derrota iminente, quando eles clamam ao Senhor, eles enxergam a possibilidade de vencer, não por conta da força que eles tinham, mas por conta da força que habita em Deus, do qual eles estavam ali, sendo guardados e protegidos. Então o rei Josafá prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida os levitas e clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Prostrou-se com o rosto no chão. Então observe que se colocar de joelhos, nós nos colocamos de joelhos não diante de homens, não para parecermos espirituais, mas sim sabendo que nós nos prostramos diante deste grande Deus que nos levanta e nos mantém em pé diante das mais duras batalhas. Aquele que se ajoelha diante de Deus permanece em pé diante das batalhas da vida. Verso 20. Bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Da mesma forma como é gritado hoje. Creiam no Senhor Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Quando diz creiam em seus profetas, não é qualquer maluco que sai falando baboseiro. Os profetas que existem são os profetas bíblicos. Nessas palavras que emanam das Sagradas Escrituras. Nós confiamos única e exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Nós cremos que não há novas revelações, não há novas pessoas trazendo palavras de Deus. Nós cremos que existem homens sim, que são
capacitados por Deus para falar acerca das profecias que estão descritas aqui, mas não a falarem acerca de oráculos, acerca de um futuro. Então, deposite a sua esperança no Senhor, permaneça firme, e nós teremos grande êxito, não por conta daquilo que nós fazemos, mas por conta daquilo que Deus fez. Nós vamos ver aqui eles agradecerem, e vemos eles saírem vitoriosos, recolhendo inclusive despojos de guerras. Então pensa que ali dentro de Amon e Moabe, milhares de pessoas morreram. Eram justamente aquelas pessoas do quais Deus estava executando seu juízo. Ele mesmo executou o juízo. Então não há como a gente não enxergar a soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem. Que você deposite sua confiança única e exclusivamente no Senhor. Assim como o Senhor livrou esses povos, Ele escolheu nos livrar deste verdadeiro Egito que nós estamos atravessando, onde Deus vem até nós, não somos nós que fomos até Deus. Deus escolheu vir até nós, entregando seu Filho na cruz para morrer por cada um daqueles que Ele elegeu, desde antes da fundação do mundo. Leiam o capítulo 21, onde vocês vão ver o reino de Jeroão, que foi um líder mau. Observem com muita atenção. Termina no verso 18 dizendo: depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeroão com uma doença intestinal incurável. Então ela se tornou cada vez mais grave. A fim de 2 anos seus intestinos saíram do corpo e ele morreu em agonia. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para seus antepassados. Ou seja, o Senhor fere, o Senhor executa, o Senhor é Deus, o Senhor continua governando. Que o Senhor continue governando a sua vida, a minha vida. Que o Senhor continue guardando o seu povo, sabendo que tudo que Ele faz é bom. Que nós possamos confiar na obra redentora de Cristo. Que nós possamos confiar nas Sagradas Escrituras. Que você possa meditar nas Sagradas Escrituras. Que você possa ler as Sagradas Escrituras, não na intenção de dominar as Sagradas Escrituras, mas que você seja dominado por essas palavras. Nós estamos aqui todos os dias meditando em 4 capítulos da Bíblia. Você está mais do que convidado para fazer parte disso, todos os dias, 5h59 da manhã, que você possa fazer parte disso, ler as Sagradas Escrituras. Provavelmente você fez a promessa, como todas as pessoas fazem naturalmente no começo do ano, milhares de promessas vazias, as quais não são cumpridas. Você já deve ter colocado de ler a palavra de Deus, e mais uma vez você tem falhado. Então assuma a responsabilidade, faça aquilo que deve ser feito. Leia as Sagradas Escrituras para que você seja edificado pela palavra de Deus e não por palavras humanas. Que você leia com seus próprios olhos e que o Espírito Santo penetre o seu coração. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o proteja. Lembrando que sábado, na igreja do qual eu pastoreio, nós completaremos 2 anos. É uma igreja em formação, uma igreja bem pequena. É uma igreja que foge do padrão convencional. Nós temos luzes acesas. Nós não temos paredes escuras, não que isso daí seja um mal também, tá? Não estou falando contra isso, estou simplesmente retratando qual que é a nossa natureza, a nossa identidade. Nós estamos ali vivendo algo genuíno, algo do qual Deus tem trazido pessoas, famílias para se achegar. Nós temos vivido algo bem simplório, mas repleto da presença de Deus. Então convido você a fazer parte da festa de 2 anos, do qual será uma noite de louvor e adoração. Claro que é uma noite atípica, nós não seguiremos o padrão litúrgico dos cultos dominicais e até mesmo das terças-feiras, mas nós estaremos ali num dia de festa, num dia de alegria, nos reunindo em torno de Cristo, agradecendo por tudo que Ele tem feito. Que nós possamos fazer parte, que vocês possam fazer parte. Então, sábado, às 20 horas, na verdade, acho que é 19h30 que está marcado, ou 20 horas, não me recordo. Mas, de qualquer forma, vou compartilhar nas redes sociais, que vocês observem e façam parte. Perfeito? É isso, amanhã estaremos aqui. A Cris falou: estou na leitura de Gênesis capítulo 31 e não achei o vídeo de Gênesis no YouTube. Tem lá sim, tem lá sim. Eu vou verificar qual é o dia e te mando. Me chama aqui no direct, tá, Cris? Me manda uma mensagem por direct para que eu localize e te mande. Mas de qualquer forma, tenha certeza que está. Se não, clica na abinha do Reels e vai lá para baixo, pois Gênesis deve estar em janeiro. 33 deve estar mais ou menos no 10º dia.
Então deve ser no 10º dia. 10º dia não está em janeiro, porque janeiro e fevereiro foram Novo Testamento, março deve estar no meio de março. Então só para você conseguir localizar. Se não, me chama que eu tento localizar e te passo. Beleza? Tamo junto. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Até amanhã, para honra e glória do Senhor. Fui!